Muito bem, irmãos. Não vou pedir que levante a mão, mas eu acredito que todos nós tivemos, vamos tirar um todos aqui, vamos dizer que a maioria de nós, eu não vou nem entrar no mês, eu vou dizer só na semana. Essa semana alguma coisa nos fez chorar. É muito possível que a maioria de nós. Para aumentar o leque, vamos botar esse mês, vai? Alguma coisa que nos fez chorar. Pode ter sido uma grande alegria, mas normalmente as lágrimas que choramos, elas são resultado de uma tristeza profunda. Eu não disse que isso é uma regra. Choramos de alegria também. Mas nós temos momentos, talvez mais momentos, onde derramamos lágrimas por dores, por tristezas, por aflições. E é extremamente consolador diante dessa realidade de todos nós, da vida de todos nós passamos por momentos de aflições, perseguições, tristezas, situações justas e injustas que nos provocam lágrimas. E é extremamente consolador ver o que está dito no Salmo 56, no verso 8, e eu estarei lendo na versão revista e atualizada. Vamos ler juntos? Contaste os meus passos, vamos começar de novo, bem bonito. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, pedir a Deus que nos trate nesta noite. Mais uma vez, ó Deus querido, nos colocamos diante de Ti. Nos colocamos quebrantados diante de Ti. Nos colocamos, ó Deus, clamando que o Senhor venha e fale conosco, nos trate. Trate nossos corações. Trate nossas emoções. Trate a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a encontrar no Senhor toda a consolação que vem da Tua parte, ó Deus, para esses momentos, ó Pai, de nós nos sentimos afligidos, muitas vezes profundamente entristecidos, com medo. Ó Pai, ajuda-nos a enxergar o Senhor em cada um desses momentos da nossa vida, através do texto e alguns textos que veremos da Tua palavra nesta noite. Assim eu te peço, Deus, mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Lágrimas. Nem toda lágrima, como eu já disse em outras ocasiões aqui, nem toda lágrima é uma lágrima honesta. Tem lágrimas que não são honestas, tem lágrimas de manipulação, quando choramos para forçar alguma situação para acontecer do nosso jeito. E apenas quero lembrar que o motivo de eu trazer esta mensagem, que preguei, se não me engano, a última vez, em 2013, que estava numa visita essa semana e comentamos deste momento, desse texto com a família que estávamos, eu e o Alcione. E nos fez voltar a lembrar e desejamos, então, ter este momento com a igreja. Porque as lágrimas, elas são uma resposta das nossas emoções, mas nem sempre elas são honestas. Existem as tais lágrimas de crocodilo, aquelas lágrimas que têm segundas intenções e não são legais, não. Aquelas lágrimas de manipulação. Mas vamos deixar essas lágrimas de lado e vamos trabalhar apenas com aquelas lágrimas que são muito honestas. Aquelas que vêm de um coração entristecido, por motivos legítimos. Aquelas que nos fazem sofrer e nos trazem algumas emoções complicadas, como o sentimento de solidão,
sentimentos de perda, aquelas coisas que a tristeza pode provocar, mas que Deus pode perfeitamente confortar. O salmista aqui, ele diz que Deus guarda as nossas lágrimas. Ele diz que Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Essa é uma linguagem, obviamente, bem propícia para a época. Não havia vidrinho, recipientes para líquidos de vidro na época, pequenininhos, né? Então eram de couro e podiam guardar, então, água, podiam guardar vinho, era o nosso cantil, só que eram de couro, chamados odres, leite se guardava. Então, Davi, ele vai e diz que Deus recolhe as nossas lágrimas e guarda no seu odre. Se a gente olhar um pouquinho para o contexto de Davi, ele estava sendo severamente afligido por filisteus nesse salmo. Mas ele diz que quando chorou, lágrimas que poderiam ter sido enxugadas com a mão, com um lenço, com um pano, ele diz que aquelas lágrimas foram guardadas por Deus. Logicamente, estamos lidando com uma figura poética aqui. Mas é extremamente consolador ver como Deus ele usa este momento aqui para nos lembrar do seu cuidado. A gente vê aqui a ideia que está por detrás desse texto, ou dessa figura poética, e como isso se relaciona com as nossas vidas. Como faz parte da nossa história este momento onde nós precisamos lembrar que temos alguém todo-poderoso, aquele que não falha, que recolhe as minhas lágrimas, guarda no seu odre. Podemos dizer que o primeiro significado dessa expressão para as nossas vidas seria que Deus, Ele vê, Ele reconhece, Ele identifica a minha lágrima, o motivo dela, o para quê dela e talvez o porquê dela, talvez não, com certeza. Eu digo isso porque o próprio salmista nos diz que contaste os meus passos quando sofri, por isso então recolheste as minhas lágrimas. Olha o zelo, olha o carinho, olha a certeza que Davi tem, de mesmo em meio a uma grande pressão, o exército dos filisteus era um exército extremamente preparado para a guerra, eles eram opressores quando se moviam na direção de qualquer outro exército, havia um temor generalizado pela competência para a guerra que aquele povo tinha, estava aflito, estava incomodado, e nesse lamento, neste momento de gemido, Davi diz que o Senhor contou os seus passos quando sofreu, ou seja, Deus estava em cada etapa do processo. E conhecendo todas as motivações daquelas lágrimas, Ele recolheu e as guardou. Eu creio que o significado ou mais uma aplicação para esta declaração do salmista é bastante simples. Deus está completamente atento ao que se passa conosco. Deus está completamente cuidando de cada cenário, de cada circunstância. Ele está vendo. Que sentimento estranho é esse quando a gente está no meio daqueles momentos difíceis que todos nós passamos. Aquele sentimento que somos crentes, cremos em Jesus, mas aquele sentimento de solidão, de abandono, que num primeiro momento as nossas aflições devido a perseguições, a tribulações, a coisas que provocamos ou não, surgem na nossa vida. O primeiro sentimento, normalmente, não é de proteção, mas é de abandono. Que não é verdadeiro. Se estamos no Senhor e cremos na graça, na bondade, na provisão divina de um Deus que vê, nós podemos, sem dúvida alguma, lembrar do que diz o nosso texto, que está implícito no nosso texto, que Deus está completamente atento ao que se passa conosco. O nosso sofrimento, nossas aflições, não são algo que Deus ignore.
O Deus da Bíblia, ele também sofreu, sem dúvida, como pai, vendo o seu filho passar pelo que passou em nosso favor. Ele sabe muito bem o que o sofrimento e a dor causa, com perfeição. Não apenas por onisciência, mas por como Deus experimentar seu filho ir na cruz e como um cordeiro sofrer por nós. Por isso a resposta à pergunta que nós às vezes fazemos no meio das nossas crises, será que Deus não vê a tempestade que eu estou passando? A resposta, depois dessa breve introdução que esse texto diz, seria a seguinte: sim, Ele vê. Cada uma delas, cada momento, cada circunstância. Mas o salmista diz que ele não vê, que ele não somente vê, mas que ele guarda as nossas lágrimas e conta os nossos passos. Olha o detalhe. Nos acompanha passo a passo. Isso quer dizer que não somente Deus conhece o motivo das minhas lágrimas, minhas dores, mas como Ele também se interessa profundamente pelas minhas dores. Irmãos, não sei quanto a vocês, mas isso me consola muito saber que a minha dor não é um problema apenas meu. O meu Deus se compadece delas. Em Mateus capítulo 6, nós encontramos uma declaração que cada um de nós deveria guardar e carregar consigo a cada momento. Jesus vem falando sobre as preocupações da vida. E lá no verso 32 de Mateus 6, depois de ver uma exposição sobre as diversas preocupações que a vida nos impõe, ele diz assim: os pagãos, os que não temem ao Senhor, aqueles que não têm a Deus como Senhor, que não têm uma referência de quem lhes guarda e protege, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. As nossas aflições, sejam quais forem os motivos, elas têm aquele que as conhece e provê a provisão para as nossas aflições. Provisão providenciada pelo próprio Deus, que guarda as nossas lágrimas, nos acompanha passo a passo no processo das nossas alegrias e aflições, aqui no contexto são aflições, conhece plenamente o que está acontecendo e há a providência divina para cada uma delas. O texto diz que o Pai Celestial sabe. Sem um relacionamento diário com Deus, essa informação ela é muito superficial. Mas se temos um relacionamento com Deus, se conhecemos o Deus que servimos, saber que o Pai Celestial sabe, nos traz pleno conforto, porque Ele tem conhecimento completo e total do antes, do durante e do depois. Aqui o atributo onisciência de Deus, sem dúvida alguma, é um conforto maravilhoso. Deus não perdeu o controle de nada. Deus sabe, Ele conhece. O Pai sabe, diz Jesus. Por isso que o salmista diz: Tu guardastes as minhas lágrimas, Tu contastes os meus passos. Amados, precisa ser consolador o fato de que Deus tem plena compreensão e entendimento do nosso sofrimento. Ele vê, Ele está vendo o que está acontecendo agora. E se você está passando por aflições, ou por alguma necessidade que a vida lhe impõe, você não deve pensar de forma alguma, por exemplo, Deus me esqueceu. Você não deve permitir que venha sobre a sua cabeça a ideia de que Deus não está vendo. Ou ainda, Deus não se importa, porque isso não é verdade à luz do texto que nós estamos vendo. Isso não é verdade, porque Deus vê. Deus se importa. Deus sabe.
Deus conta os nossos passos e ainda diz que elas estão escritas no teu livro. Isso na minha cabeça, que eu gosto de ilustrar essas figuras, eu vejo Deus com o seu bloquinho de anotações. Obviamente, isso é mais uma figura. Mas ali dizendo, ele não está com, como é que é o nome do que a gente tem, o nosso telefone, qual é o nome? Smartphone, não está com smartphone, não. É ideia de bloquinho mesmo. Deus está com o seu bloquinho e sua caneta, dizendo ali, eu estou anotando tudo. Eu não somente vejo, como me importo, como eu sei, como eu conto os seus passos, e todas elas estão escritas. Todas as suas carências, necessidades, momentos, alegrias, dores, está tudo escrito no meu caderninho. Ah, amados, nosso Deus vê, nosso Deus guarda, nosso Deus anota. Nós esquecemos. Muito facilmente a gente perde algumas coisas de vista. Deus não perde nada. Nada. Amém? É bom lembrar disso, não é? Uma segunda lição prática que a gente tem aqui do cuidado de Deus conosco, o texto bíblico diz que os meus passos, as minhas lágrimas estão escritas no livro de Deus, nos dando então a lembrança de que Deus não ignora nada, absolutamente nada. Aí lá no Salmo 139, verso 16, o salmista faz a seguinte observação: os teus olhos viram o meu embrião, lá desde a barriga da minha mãe, lá desde o útero. Os teus olhos me conhecem de lá. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, quando eu ainda estava lá guardadinho no ventre da minha mãe, os olhos do Senhor já me contemplavam. Deus não começou a me ver agora no meio das minhas aflições presentes. Deus começou a me ver desde sempre. Desde sempre. Meu querido irmão, nós precisamos crer que se todas as coisas, se todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como vemos lá em Romanos 8, 28, por mais que a realidade possa nos estarrecer, Deus tem absoluto controle e não ignora nada. Nada. Por mais que a gente fique em choque com algumas coisas que a gente acredita que não deveriam acontecer, mas sabemos que acontecem. Neste mundo passaríamos por aflições, mas a ordem bíblica é tem de bom ânimo. Jesus morreu para que se cumprisse o propósito da sua vida, para que ele ressuscitasse e tivéssemos nós também perdão de pecados e vida eterna. Então, sofrimentos e aflições vão fazer parte da nossa trajetória, procurando ou não. E para cada momento dessa trajetória, desde sempre, Deus não ignorou nada. Temos uma frase que ainda ouço um crente ou outro dizer, que não deveria dizer. A frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Uma frase bem equivocada para quem conhece o Senhor pelas Escrituras. Para Deus não há linhas tortas. Para Deus as linhas sempre estão retas. Mesmo que num determinado momento alguma coisa nós não tenhamos explicações para elas, Deus não trabalha com linhas tortas. Deus não é surpreendido por uma linha torta. Deus é soberano sobre cada momento, cada trajetória, cada circunstância, para a glória dele e para o nosso bem. Frase muito equivocada, essa que ainda aparece na boca de um crente ou outro. Ah, Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas que Deus escreve são sempre retas. Nosso Deus viu e vê tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Mas, normalmente, o problema, ou a nossa reação diante dos problemas, é que traz problemas. Se cremos e confiamos nesse Deus que tudo vê desde sempre, que nos ama e nos guarda as nossas lágrimas, é a maneira como nós lidamos com as nossas crises, que muitas vezes
gera os fracassos espirituais, geram as reações impulsivas e intempestivas, que não demonstram no primeiro momento em quem confiamos, mas demonstram uma falta de esperança que, por mais que estejamos muito aflitos, não deveríamos permitir que nos controlasse. Nós esquecemos muito facilmente que Ele vê tudo, que Ele sabe tudo, que Ele anota tudo, e tem um grande cuidado com as minhas lágrimas, com as tuas lágrimas. Um grande cuidado. Por fim, a gente, além de poder afirmar que Ele vê, que Ele guarda, que Ele anota cada motivo legítimo das nossas lágrimas, tudo aquilo que nos faz sofrer, ainda nós temos a promessa de que Ele enxuga a lágrima dos justos. E aí só vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 21, na primeira parte do verso 4, a seguinte expressão: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda lágrima. Alguém pode dizer assim: pastor, você foi dos Salmos para o Apocalipse. Meu problema é hoje. Apocalipse é eventos que estão por vir. Apocalipse são realidades que estão por acontecer ainda. Eu estou com umas grandes dores e aflições agora. Eu vou ficar chorando aqui até as verdades apocalípticas virem se cumprindo profeticamente na nossa história? Será que tudo que o Evangelho tem para me oferecer estará apenas, não é apenas a expressão ideal, né, mas está guardado para as realidades celestiais? Irmãos, nós sabemos que em nenhum lugar da Bíblia a gente lê que não passaríamos por tristezas. Nenhum lugar da Bíblia. Se alguém te disse alguma coisa diferente, mentiu para você. Nenhum lugar da Bíblia diz que nós não teríamos lutas, tristezas, aflições, como já disse aqui. O próprio Senhor Jesus diz que neste mundo passaríamos por aflições e provações. Isso é um fato inegável. Nem muito menos Jesus diria na mensagem do monte: bem-aventurados os que choram, se o mundo não fosse um lugar onde o pecado causaria dor e sofrimento e lágrimas. Jesus não precisaria dizer bem-aventurado os que choram, no sentido de ter esperança, como estamos aqui dizendo, falando e anunciando. E isso nos leva a voltar para os Salmos. Embora essa passagem seja muito poética, bonita: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? A ideia mais forte do Salmo aqui, então, mesmo tendo essas palavras tão carinhosas, né, tão cuidadosas, o grande peso desse texto vem nos versos 3, 4, 10 e 11. Mas eu, quando estiver com medo, o que eu farei? Confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Que me poderá fazer o homem? É como se Deus estivesse dizendo, ou como se o salmista estivesse dizendo: olha, me fizeram chorar, e eu chorei à beça. Tive muitos motivos e muitas lágrimas foram derramadas, mas eu confio em Deus. Esse Deus eu louvo, ponho minha confiança nele. O que uma pessoa mortal, pecador igual a mim, pode fazer? Irmãos, nós passamos muito tempo sofrendo porque temos um temor muito grande a homens. E Provérbios 28, 13 diz que quem teme a homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu creio que é isso que passava na cabeça de Davi em todos os seus momentos. Ele repete ainda: neste Deus ponho a minha confiança. Eu não tenho por que temer, por mais que as coisas sejam reais e estejam me afligindo agora. O que o homem vai poder fazer que Deus já não possa fazer e tem feito em minha vida? Então voltamos ao ponto de começo.
Não estaremos livres das aflições e das lágrimas que vamos precisar enfrentar nesta vida. Se quisermos, então, permanecer com um testemunho piedoso, um testemunho de quem ama a Deus e está lutando contra o seu pecado, está lutando por uma vida piedosa, vai ter luta, interna e pressões externas, já diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios. Mas o fato é que nós temos aquele que nos provê, que nos guarda, tem tanto carinho, tanto zelo por nós, que Ele guarda nossos passos, Ele conta nossos passos, guarda as nossas lágrimas, anota o motivo delas, caminha conosco de forma paciente e misericordiosa. E no tempo devido receberemos o suprimento necessário. E aí, não temos como, chegando ao final desta breve reflexão, não temos como fugir da pergunta que eu fiz inicialmente. Temos lágrimas aí escorrendo pelos olhos, talvez não aparentemente, mas lá dentro no coração pode ter uma lágrimazinha correndo. Muito provável. Muito provável. Todos nós. Aí o salmista no verso 27, no capítulo 27 de Salmos, no verso 1, diz assim, vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Confio em Deus, perdão, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Algumas pessoas, eu cumprimento na porta, às vezes alguma mensagem de WhatsApp, sabendo de uma luta ou outra, eu pego mais perto, olho para os olhos e diz, força e coragem. Muitos dos irmãos já me ouviram falar isso. Eu não tirei da minha cabeça, não, eu tirei daqui, desse texto aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Coragem. Muitas vezes o que nos impede de ser o crente que devemos ser, que sabemos o que fazer para ser o crente que precisamos ser, é medo. Medo do que vão pensar, medo do que podem falar, medo de alguma ameaça humana. O que poderá te fazer o homem? Em Cristo Jesus, até se morrermos, viveremos. Meu querido irmão, certamente motivos para chorar não nos faltarão no nosso dia a dia. Mas é tremendamente consolador o fato de que Deus conta as nossas lágrimas. Deus guarda cada uma delas. As escreve no seu caderninho e promete que chegará o dia que todas elas serão plenamente secas. Ele enxugará cada uma delas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que o nosso Deus te fortaleça com força e coragem, temor ao Senhor, para que possamos prosseguir. Certamente temos momentos na nossa vida, muitos que ainda não vieram, virão. Outros já passaram e outros talvez estejam acontecendo agora, que nos fazem chorar. Eu gostaria muito que Deus, por misericórdia, te fizesse lembrar que Ele guarda as nossas lágrimas. Ele conta cada uma delas. Ele sabe dos nossos passos. Anota o motivo dessas lágrimas lá no seu livrinho. No tempo devido, elas serão plenamente secas. Ele enxugará as nossas lágrimas. Oremos. Bondoso e amado Deus, eu agradeço muito ao Senhor pela Tua bondade. Agradeço muito ao Senhor pela Tua misericórdia, o Teu zelo para conosco, o Teu cuidado para conosco. Porque Tu és Deus, maravilhoso Deus. E muitas vezes perdemos essas verdades tão confortadoras, tão consoladoras de perto dos nossos olhos, da nossa lembrança. Porque a gente lida mal, respondemos mal às crises, aos problemas que a vida está aí, nós não estamos no céu.
Ajuda-nos a responder, ó Pai, aos problemas da vida com o coração quebrantado diante de Ti, lembrando que o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor continua amoroso e soberano, justo e bom. E esse guardador de lágrimas que tanto precisamos. O Senhor sabe, ó Pai, a luta de cada um. O Senhor sabe o desafio que cada um enfrenta, Pai. Eu peço em nome de Jesus que saímos daqui nos Teus braços. Que saímos daqui totalmente confortados de que cremos, confiamos, dependemos do Deus que tudo vê. Que nada o Senhor ignora. Nada passa desapercebido. Ajuda-nos a encontrar pleno conforto, consolo, coragem no Senhor, com verdades tão preciosas, tão consoladoras. Assim eu te peço. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos protege, nos guia, nos dirige. Ajuda-nos a ter uma vida de relacionamento contigo, uma vida piedosa, de obediência, de temor, de tremor. Eu te peço, Pai Santo, pelos enfermos, continua provendo. Te agradeço pelo Antônio aqui conosco. Obrigado, Pai. Obrigado. Continua dando a ele saúde, recuperação física, espiritual. Muito obrigado, Deus. Sei que os nossos queridos lá no acampamento, protege cada um ali, ó Deus. Que seja um tempo precioso, um tempo especial, de crescimento, de amadurecimento. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor. Guia-nos, dirige-nos nessa semana. Carecemos do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus